eu faço uma introdução inicial. Muito bem, então, muito boa tarde a todos. É um gosto tê-los hoje em mais uma Smart Discussion. Hoje vamos abordar um tema que está muito na ordem do dia, que é o tema da inteligência artificial e da cultura. É um tema que, como sabemos, está cada vez mais a afetar na ordem do dia, em termos de discussão do ponto de vista económico, social e afins. E, portanto, decidimos ter hoje connosco duas pessoas que têm tido, nos últimos tempos, um trabalho muito ligado a esta dimensão em contextos diferentes. Começando pelas senhoras, a Paula Cunha é neste momento administradora da SAP 3 Autores, tem um percurso no setor público e também no setor privado há muitos anos. É doutorada num tema que não tem a ver com isto, mas indiretamente tem a ver com isto, não é, Paula? Sem querer, não é? Ver com isto. Tem E com tudo a isso ver também. com isto. Tem tudo a ver com isto. Mas, Os cientistas sociais são fundamentais para se conseguir mas tem perceber. feito, nos últimos tempos em particular, um trabalho de grande estudo e dedicação a este tema, e, portanto, acho que é a pessoa ideal para nos trazer aqui a visão do lado, não só da cultura, mas também da inteligência artificial ligada à cultura. O Ricardo Castanheira foi um dos primeiros mais jovens deputados, em 95. Não me enganei, pois não, Ricardo? Não, já foi há muito tempo, mas não te Já foi há engano. muito tempo. Portanto, estudou em Coimbra, tem uma ligação muito grande a Coimbra, mas tem feito um percurso internacional em várias áreas. Esteve na Repes, está agora na Sonic Music, esteve na Microsoft, portanto, tem estado em muitos sítios. Não vou estar aqui a enumerar todos os sítios, que senão não saímos daqui. Portanto, o que está combinado, como habitualmente, é cada um dos intervenientes fará uma intervenção de 15 minutos, mais ou menos. Vão recorrer hoje, e muito bem, a PowerPoint, e depois faremos aqui uma Open Discussion, que eu tentarei moderar com os nossos intervenientes. Passo a palavra ao Ricardo, depois à Paula, agradecendo a presença de ambos, está bem? Muito obrigado. Bom, muito obrigado, Jaime, pelo convite, é um prazer imenso e é ainda um prazer redobrado poder fazê-lo na companhia da Paula, pessoa por quem tenho um carinho muito especial e muito respeito também. Indo diretamente ao tema, eu vou só pedir-lhes autorização para partilhar um PowerPoint que preparei para este efeito e que gostava apenas que me confirmassem se já conseguem vê-lo. Já estão ainda não. Ainda não. Ainda não. Então... É da distância geográfica. É isso, pode ser. E agora talvez já consigam pelo menos ver o meu... Sim. Ok. Portanto, agora já conseguem, com certeza absoluta, não é? Certo? Ok. Obrigado, Paulo. Bom, o tema que nos traz aqui hoje é a inteligência artificial e cultura, mas, enfim, por maioria de razão e dever de ofício, compreenderão que eu, estando a trabalhar na indústria da música, queira focar-me sobretudo, a cultura é muito mais do que a música é apenas uma parte importante da cultura, mas eu gostava de vos dar exemplos concretos, enfim, no que diz respeito precisamente à área da música, sobre a importância, o impacto, as vantagens, mas sobretudo também as desvantagens e os riscos do uso da inteligência artificial. E começando naturalmente por uma visão, não tem que ser necessariamente manicaísta, do bem e do mal, mas a verdade é que há vantagens e há inconvenientes. As vantagens, no nosso caso em concreto, e que eu acho que aqui podem ser extrapoladas não apenas, enfim, da música para outras indústrias criativas, a verdade é que com a inteligência artificial o acesso, a preservação, há exemplos inúmeros de digitalização de acervos culturais, sejam literários, sejam de imagens, sejam de músicas. E, portanto, isto, a inteligência artificial é claramente, e tem tido claramente um papel extraordinariamente importante. Por outro lado, na análise de dados, ou seja, no mundo em que vivemos, em que os dados são basicamente a matéria-prima de que hoje precisamos, para, em torno do conhecimento, nos desenvolvermos, a verdade é que são tantos terabytes que a inteligência artificial ajuda-nos manifestamente a tratá-los, a compreendê-los, a compilá-los, a identificar padrões, enfim. Isto conduz-nos a uma outra vantagem que tem a ver claramente com a questão da personalização. E a personalização ajuda muitas vezes a recomendações de determinados conteúdos. Isto existe, isto vive diariamente, a cada minuto, e cada um de vós garantidamente é utilizador de plataformas de música, por exemplo, e em que estão habituados a receber recomendações dessas plataformas em função do tipo de género de música que ouvem, daquilo que é a vossa preferência, daquilo que são os vossos hábitos, enfim.
E isto é feito também com a inteligência artificial e, portanto, é importante. Por outro lado, na indústria da música, no nosso caso de grandes produtores musicais, em que o marketing é uma peça fundamental de promoção dos conteúdos e dos artistas, imaginam que a inteligência artificial hoje já desempenha um papel muito relevante. Isto para dizer que, no final, não gostava que ficassem com a ideia de que a indústria da música, e eu em particular, somos atávicos ou que somos contra o desenvolvimento tecnológico e a inovação. Nada, antes pelo contrário, bastante pró. A verdade é que não podemos só olhar para as vantagens e temos que olhar necessariamente para as desvantagens também. E eu gostava de, ainda antes de ir às desvantagens, de vos dar 2 exemplos na indústria da música que são absolutamente fantásticos, como exemplos de boa utilização, de utilização ética da inteligência artificial. E começava com um exemplo de um dos últimos conjunto de concertos dos U2, num espaço que se chama Esfera, traduzido para português, em Las Vegas, e que tudo aquilo é um ambiente de inovação, de tecnologia, e em que há inteligência artificial de A a Z, do princípio ao fim. E, portanto, enfim, alguns segundos de música para perceberem daquilo que estamos a falar e de um excelente uso da inteligência. Ricardo, Não não se está a consegues pôr ouvir. som? Como? Ricardo, não consegues pôr som? Tinha mais piada. Estamos sem som, tinha mais. Peço desculpa, porque a mim eu tenho som, então não sei é como é que, se calhar é Pois. desse lado, não? Porque Não. a mim aparece-me com som, se não tem som, é um problema Tens que ver realmente. aí, Onde é que posso ver, Rui? aí no próprio Zoom, Sim, é no próprio Zoom que normalmente tens aí uma, peço-vos uma desculpa por este. opção, Onde é que agora vamos aqui? porque às vezes estas ferramentas limitam o vídeo ou o som para fazer com que Para a não poder transmissão não ser. seja tão pesada. Tem Enfim, não sei. tem que interromper a partilha e voltar a partilhar com o som nas opções. E é aqui deste lado, não é? Presumo eu. Sim, mas primeiro tenho que interromper esta partilha e começar uma nova. Ok, então, tá. E depois aqui na partilha tenho que partilhar imagem e som, é isto? Exatamente. E não tenho que mexer aqui nos audio settings? Não, 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 não. Ok, então peço-vos imensa desculpa por este contratempo. Portanto, como é que deixo de partilhar? Ok, stop sharing. Ok. E agora? Agora deverá aparecer uma opção que diga para ativar o som. Microphone, same system, speakers, leave computer audio, switch to phone. Essa opção está na própria partilha do Zoom. Ou seja, quando carrega em compartilhar a tela, E agora vamos ver se funciona. Vamos lá só testar aqui a ver se dá o som. Peço-vos desculpa. Deu? Não. Conseguem ouvir-me? Ah, Não não, conseguem ouvir? não.
O Ricardo sim, mas o som da música não, mas também pronto, não dá paciência. Não. Exato. Por acaso é pena porque eu sei que é um conceito fantástico este do YouTube. Bom, então vamos fazer uma coisa, porque enfim, vamos fazer o seguinte, eu vou tentar, talvez, Jaime, Sim, talvez seja melhor então a Paula avançar e eu vou tentar perceber como é que, muito porque bem. repare, eu tenho 3 ou 4 vídeos que se não tiver som não tem sentido, quer dizer, estamos a falar de inteligência artificial e portanto era Sim. fundamental perceberem o impacto que isto realmente tem e sem som, porque é de música que se trata, é amputar completamente, enfim, talvez a Paula possa começar para as pessoas não ficarem à Muito espera. bem, sim senhor. Hoje estamos a ser relativamente inovadores e criativos, não é, Paula? Pronto, passamos então à Paula. Aliás, Sempre. o Ricardo só começou, porque menos estou à vontade nesse sentido, e muito bem, sempre amanhã, não é? Como te gosta. Paula, vamos lá então. Claro que sim. Bom, antes de mais, boa tarde novamente a todos, porque há pessoas que, entretanto, entraram. Antes de continuar, queria só dizer 2 coisas como disclaimer, digamos assim. O que eu aqui vou dizer só me vincula a mim própria, portanto, não vincula a SPA. E outra questão é uma questão, enfim, prática, que é eu estou com uma questão de tosse e, portanto, peço antecipadamente desculpa caso tenha aqui que interromper, assim, com ataque mais súbito, vou tentar controlar. Obviamente que agradeço ao Jaime este convite. Há dias recordei, é a terceira vez que eu tenho o prazer e o privilégio de intervir nestas sharing sessões e, de facto, é sempre muito interessante. Retribuo ao Ricardo com igual carinho e com igual consideração, e ele sabe que é verdade, é mútuo, as palavras simpáticas que disse. E agradeço, obviamente, a vossa presença a todos. É um tema difícil, porque desculpa, porque é o tema. Nós estamos aqui, a IA é o tema. Nós, onde quer que estejamos, toda a gente tem uma opinião sobre o tema. Nós, antes de começarmos, estamos aqui a brincar um bocadinho e eu dizia em Arderaça que o achismo ficou aqui, não é? Toda a gente acha qualquer coisa sobre IA. Porque, de facto, é o desconhecido e nós não sabemos e eu muito menos sei. Portanto, é difícil, é um desafio muito grande estar aqui. Vou partilhar convosco algumas reflexões que tenho estado a fazer, que tenho lido, que tenho pensado, porque acho que acima de tudo nós temos que pensar sobre a IA e como o Ricardo estava a dizer, eu estou muito curiosa para ver o resto da apresentação dele, que vai ser excelente, como sempre. Há aqui aspectos positivos e aspectos menos positivos, ele já referiu alguns dos mais positivos. Mas de facto, enfim, e a cultura é um mundo, aliás, hoje também se discute IA e todos os outros temas associados. Portanto, a IA, estava agora a ver o Carlos Filhais acaba de escrever um artigo sobre IA e moda. Portanto, a IA, estamos a associar a IA e bem, porque de facto é genérico, é geral, é transversal, está em todo lado. E a cultura é um conceito extremamente vasto. O Ricardo vai se focar na música, naturalmente, e de facto a música tem uma dimensão e assume uma relevância muito grande quando se fala em cultura, mas quando nós falamos em cultura IA, estamos a falar em todas as dimensões da atividade criativa, desde a literatura, a pintura, o cinema, o teatro, a dança, etc, etc, etc. Portanto, a IA é transversal também às áreas todas, às atividades todas digamos, da criação. E engloba, obviamente, tudo aquilo que se considerou chamar, ou se convencionou chamar, os mídias e o entretenimento. Do meu ponto de vista, e aqui, contrariando um bocadinho o que eu já me estava a dizer, o meu doutoramento, que é em Ciências Sociais, também tem a ver com esta área, porque, de facto, eu considero, e continuo a considerar, quanto mais penso e leio sobre o tema, mais penso que é muito importante. A tecnologia é importante, obviamente, mas muito mais importante, do meu ponto de vista, para nós conseguirmos perceber o que é que está em causa e qual é o caminho que vamos seguir, é termos aqui uma abordagem, eu diria, quase ontológica, que é, no fundo, como conseguimos perceber as razões da nossa existência, como é que a nossa existência vai mudar em termos coletivos, em termos individuais. Aliás,
A SPA organizou ano passado, em maio, uma conferência internacional muito interessante sobre crescimento, inteligência artificial e cultura, do medo à descoberta, porque queríamos abordar estes dois aspectos. E brevemente haverá uma segunda edição mais alargada e até com mais intervenientes internacionais. Na altura tivemos só o Daniel. Bom, dizia eu que eu acho que aqui queria partilhar convosco 3 dimensões que me parecem importantes serem pensadas quando nós falamos em IA e cultura. Vou partilhar também um breve PowerPoint, que é mais interessante ver os bonecos, como eu costumo dizer, do que me ouvir a mim, do que eu vou tentar aqui dar isto. Eu estou num portátil para caminho. E não tenho música, Ricardo, portanto. Assinar, ok. Este aqui já está. Bom, então, o que é que eu vos queria convidar a pensar comigo? 3 dimensões de análise, há outras, naturalmente. Tudo isto, enfim, isto são apenas pistas, são pequenos tópicos para nós depois debatermos, discutirmos, enfim. Uma dimensão é ética / moral / legal, uma dimensão sociológica e uma dimensão económica. Vamos ver um bocadinho, refletir um pouquinho sobre cada uma destas 3 dimensões. A dimensão ética tem estado, como sabem, no centro das discussões. E embora, enfim, algumas pessoas não lhe deem a relevância que deve ter, talvez seja a dimensão mais crítica. Por exemplo, Harari, como sabem, Yuval Harari, destaca a necessidade de haver um debate ético e político muito robusto sobre a IA. Para este pensador, a regulação e a governança da IA são absolutamente cruciais para nós garantirmos que os benefícios possam ser compartilhados e os riscos possam ser mitigados. Como o Ricardo dizia há bocadinho, há vantagens e desvantagens e, portanto, há que ponderar e para isso é necessário, de facto, a existência deste debate. Depois temos outro grande pensador, Edgar Morin, fantástico, que muitas vezes é partilhado aqui no nosso, cuja obra muitas vezes é partilhada aqui no nosso grupo. O Morin vem defender um humanismo que coloca a ética no centro do desenvolvimento tecnológico. Para ele, a IA deve ser desenvolvida e utilizada de maneira que respeite a dignidade humana e que promova o bem-estar da sociedade, o bem-estar de todos. E esta dimensão, esta abordagem de Edgar Morin leva-nos à necessidade da regulação. Nós sabemos, e somos sempre muito criticados quando falamos em regulação, mas nós sabemos que a regulação só por si não vai travar o problema, não vai resolver a questão, mas ajuda a definir um caminho. Aliás, a União Europeia tem sido aqui, de certa forma, pioneira e tem sido aqui até um certo farol relativamente a esta regulação. Claro que o AI Act, ou a ordem executiva de Biden, ou a declaração de Bletchley, que são, de facto, 3 instrumentos que discutem a questão ética e que avançam com propostas de regulação do uso da IA, não se focam na cultura, mas também, enfim, normalmente a cultura não é abordada nem é considerada quando há estas grandes regulações ou a estes grandes normativos em termos internacionais. E aqui permitam só focar alguns pontos. Uma coisa é nós recorrermos, ou alguém recorrer à IAG, à Inteligência Artificial Generativa, para criar para a sua própria atividade criativa. Nessa dimensão, a IAG é um instrumento que eu, autor, utilizo recorro para fazer a minha criação. Outra coisa diferente, muito diferente, é o surgimento de arte, entre aspas, sem que exista qualquer intervenção humana. E outra distinção ainda que nós podemos fazer, e isto é polémico, é que se não existir intervenção humana, o que quer que seja que a máquina produza, não pode ser, à luz do direito de autor, considerado arte. Para ser protegido, para ser arte, os termos do direito internacional, para ser arte, tem que ter uma intervenção humana.
Portanto, desde logo esta é uma questão polémica, podemos debater. Há outra questão ainda relacionada com esta dimensão. Quando a IA é usada na criação artística, seja de que forma for, nós estamos sempre perante a utilização de conteúdos protegidos, conteúdos que pertencem a alguém, a um autor verdadeiro, humano, um ser humano, que foram utilizados para a aprendizagem da máquina. Ou seja, o trabalho dos autores foi usado para alimentar a máquina. A máquina aprende com o trabalho dos autores. Estou a ser muito simplista, quem é tecnologia que me perdoe, mas é uma forma mais fácil de explicar isto. Então, há que ser explícito, há que ser claro, há que reconhecer que aquele produto, aquele output que sai, como se fosse arte, é de facto criado com base em algo, em trabalho, que um ser humano já fez, já produziu e que foi para lá, e é com isso que é alimentada a máquina. Mas o ser humano, o autor que promoveu esse trabalho, que fez esse trabalho, que por sua vez foi alimentar a máquina, não é remunerado por isso, não tem nenhuma recompensa. Portanto, não há monetização deste processo, por enquanto. Estamos a estudar, é um tema que se discute neste momento no mundo inteiro, qual é a forma que se encontra, porque isto digamos, é um processo imparável. Nós sabemos que ninguém quer travar a IA, pelo contrário, e reconhecemos, como também o Ricardo dizia, reconhecemos que efetivamente há muitas vantagens. Temos é que perceber que criar aqui um equilíbrio, de forma a que haja justiça e equidade na sua utilização. A regulação parece-nos ser um primeiro passo, como dizia, não vai resolver tudo, mas vai ajudar a resolver. Só por graça. Jean-Michel Jarre, como sabem, um pioneiro da música eletrónica, é um homem muito dedicado a estas questões das tecnologias na sua atividade criativa, dizia uma coisa engraçada, que é a defender a necessidade da regulação. A regulação é o acesso à liberdade e não o contrário. E dá o exemplo que é por termos criado as regras de condução rodoviária que podemos conduzir e viajar em segurança. Portanto, isto no fundo é de uma maneira simplista, simpática, dele de nos dizer, ok, quer dizer, não sejam contra a regulação, porque as regras existem para nos ajudar. Posto isto, aquilo que eu chamei a dimensão sociológica. Para mim há 4 grandes autores que têm pensado, escrito e refletido sobre esta questão, sobre esta dimensão em particular. Inês Ariti, que já fez aqui uma brilhante sessão e, portanto, não vou falar do Daniel, Byung-Chul Han e Yuval Harari e Edgar Morin. Para mim são os 4 da atualidade, de facto, quem melhor tem pensado, tem refletido a sério, cá está nesta abordagem mais ontológica da IA. Harari, como sabem, é um historiador. Harari já escreveu, já antecipou o que ia ser a IA há muitos anos, não é? Portanto, a sua obra fez futurologia. Tem uma visão ampla sobre a IA, vai desde o impacto transformador da IA até à redefinição do conceito de humanidade. E o Harari é um catastrofista. Para ele, isto não vai acabar bem, se não se fizer nada. Ele acredita que a IA tem potencial de transformar radicalmente a nossa sociedade, quer positiva, quer negativamente. É uma força imensa, é uma força poderosa, que pode resolver problemas muito complexos, mas também pode criar novas formas de desigualdade e de controle. O facto da IA poder concentrar ainda mais poder, isto é o Harari a falar, nas mãos de uma elite tecnológica, vai aumentar a desigualdade social e económica, ou tendencialmente irá aumentar a desigualdade social e económica. E os que controlam os dados e a IA terão um poder enorme, sem precedentes, sobre a sociedade. Mas talvez a vertente mais polémica do pensamento da Harari seja a noção da redefinição da humanidade. E daí que eu já referi a questão da ontologia várias vezes e, de facto, é por aí. No limite,
a IA pode redefinir o que significa ser humano. E como? Nós pensamos, por exemplo, no futuro da biotecnologia e da engenharia genética associados à IA, podem ser criadas novas formas de vida e isto pode alterar fundamentalmente a condição humana. Isto pode parecer muito dramático, mas é verdade. Só basta nós pensarmos e refletirmos um bocadinho. As coisas estão aí. Às vezes nós é que não queremos pensar. Para este fantástico autor, a possibilidade das ferramentas de IA serem aplicadas à biotecnologia pode vir a agravar as formas de controle social, aumentar as desigualdades económicas e até mesmo potenciar desigualdades biológicas. Estamos a falar da biotecnologia associada à IA. Depois também nos diz aqui que, enfim, também há aqui outro risco, que é, enfim, há muitos riscos, isto é só uma abordagem muito, muito simplista, de que o pensamento humano às vezes quer igualar a máquina, acha que deve ir no caminho de tentar igualar a máquina, coisa que ele discorda, porque acha que isso significa que o homem se pode tornar como a própria máquina. Isso é de todo negativo. Depois temos aqui o nosso Edgar Morin, que vai fazer 103 anos em julho e continua ativo e acabou de escrever mais um livro e é de facto um exemplo extraordinário de vitalidade física, intelectual, enfim, é extraordinário. Eu tive em Paris naquela que era suposta ser a última aula dele, que há uns anos, o senhor estava muito, muito ativo e de facto depois disso já deu mais não sei quantas aulas e conferências e continua a escrever. Como sabem, o Morin é muito conhecido e tem escrito muito sobre a complexidade, ele é o homem do pensamento complexo, sobre o pensamento sistémico e a sua abordagem à IA e à cultura tem muito a ver com esta visão holística e multidisciplinar da realidade. Para ele é preciso entendermos a IA num contexto da complexidade e da interdependência das várias formas, o que significa que a IA não pode ser vista isoladamente, mas tem que ser vista como parte de um sistema complexo de relações humanas, tecnológicas e ambientais. Portanto, não temos a IA só per si, mas temos a IA dentro daquilo que é um pensamento sistémico. E ele depois vem dizer que é muito importante que se aposte na educação como forma de sensibilizar as pessoas para a correta utilização da IA. Depois, aquele que é, para mim neste momento, talvez o pensador mais fascinante da atualidade relativamente a esta matéria, embora também seja bastante complexo, Byung-Chul Han, que é um sul-coreano a viver na Alemanha. Nós também vamos tentar trazê-lo a Lisboa, nem que seja virtualmente, para a próxima conferência sobre IA. Ele é conhecido por uma visão muito crítica da sociedade contemporânea, enfim, da tecnologia, e tem um profundo ceticismo relativamente à influência, ao impacto que a IA tem na vida humana. Para Byung-Chul Han, a tecnologia, onde ele insere a IA, estimula uma cultura de transparência e de controle que vai levar à desumanização das relações sociais. Pode parecer um bocadinho contraditório, mas se pensarmos, ele vê a sociedade moderna como obcecada pelo desempenho, como obcecada pela eficiência, o que leva à criação daquilo que ele chama de sujeitos de desempenho, que estão constantemente a se autoexplorarem sob a vigilância da tecnologia. Depois fala-nos nos conceitos interessantes, que é a perda de experiência e a perda de singularidade, que ele considera que são verdadeiros problemas. Ele acha que com a IA e com outras tecnologias associadas à IA, está a ser reduzida a riqueza das experiências humanas, na medida em que nós estamos a padronizar e a quantificar comportamentos e emoções, que vai conduzir à alienação e à despersonalização. Ao contrário daquilo que o Ricardo dizia, o Ricardo falava na personalização numa outra dimensão. O que o Chul Han vem dizer é que esta utilização, no limite, vai nos levar, de facto, a uma despersonalização, a uma alienação completa. Na medida em que as interações humanas são cada vez mais mediadas pelos algoritmos. E isto vai levar
ou pode levar, ou tendencialmente irá levar, a uma diminuição da empatia e da compreensão mútuas, o que, obviamente, são vetores fundamentais da coesão social que se pode perder. Não resisto a pôr-vos aqui uma citação de um dos últimos livros dele, que estava a ler, O Aroma do Tempo, que era: analogamente à câmara digital, o data mining opera como uma câmara lenta digital, que por trás do espaço ocupado pela consciência, descobre outro espaço ocupado pelo inconsciente, a que poderíamos chamar o inconsciente digital. É desse modo que a inteligência artificial acede aos desejos e às preferências de que nós próprios não temos consciência. A psicopolítica, operando através de dados, estaria, pois, em condições de se apoderar do nosso comportamento a um nível pré-consciente. Fica para o debate e para a reflexão, mas acho que dá que pensar. Estou quase a acabar, mas queria falar agora da dimensão económica. Não vou desenvolver muito, obviamente, mas queria dar-vos só alguns dados. Há um estudo que foi feito muito recentemente, um trabalho, um estudo grande na Alemanha e na França, que foi promovido pelas sociedades de autores desses países, para se tentar perceber qual era o impacto da IAG no mercado do mídia e entretenimento, e com particular enfoque no mercado da música. Como eu imaginei que o Ricardo fosse mais desenvolver a questão da música, naturalmente vou só dar aqui alguns dados, que me parecem muito interessantes, para termos uma perspectiva, enfim, não tão simpática, digamos. Aqui neste slide, isto é retirado do estudo, nós percebemos que a música gerada por IA, é ali naquela primeira coluna, de acordo com este site, é uma plataforma, a Boomi, podem lá ir, é muito interessante. Depois ficamos assustados, a gente vai lá, faz o teste e fica assustados com aquilo que vê. Foram geradas, em 2023, tinham sido geradas 18 milhões de canções. Pseudocanções, aquilo que eu chamo de pseudocanções, canções feitas com IAG, canções feitas com base nos conteúdos protegidos que lá foram colocados. Mas mais impressionante ainda são as duas colunas seguintes, que outra plataforma, que é a Mubert, que nos diz que é uma plataforma que nós vamos e fazemos pesquisa de músicas, que são pesquisas de músicas que já existem, que são músicas são canções feitas por IA. Então, a pesquisa, digamos, os tracks nesta plataforma são equivalentes a todo o catálogo da Spotify, 100 milhões. Para dar-nos uma ideia do que é que está em causa quando falamos em criação, em pseudocriação de IAG. Aqui nós podemos ver em 2020, isto é para 2020, é relativamente a 2023, estima-se que a IAG gerou 3,7 bi dólares, dos quais a mídia e entretenimento representou 40%, 1,5 bi, dos quais a música representou 20%, 8% do total. Portanto, já podemos ter aqui uma noção, de facto, de alguns valores, da dimensão gigantesca que este mercado está a ter. Estás a chegar ao fim, não é, Paulo? Estou mesmo a chegar ao fim, Sim, são 20 minutos, estou mesmo a chegar ao fim. Tá bem. A projeção para 2028, dos 300 milhões de dólares em 2023, do mercado da música feito por IAG, teoricamente iremos passar para 3,1 bi em 2028, com uma taxa de crescimento anual composta na ordem dos 60%. Mas enquanto este mercado da criação artificial cresce, o mercado real dos autores vai diminuindo. E, portanto, estima-se que dentro de 4 anos os autores de música percam, não sei se o Ricardo tem, estes dados devem estar no mínimo alinhados, não é? Ou mais ainda, os autores de música percam 27% das receitas, devido, de facto, à utilização da IAG. Portanto, isso corresponde a um dano potencial de 950 milhões em 2028 e um prejuízo acumulado de 2,7 bi entre 2023 e 2028.
Portanto, não admira que 27% dos criadores que foram inquiridos neste estudo tenham receio daquilo da IAG os vá prejudicar grandemente e vá impedir de poderem viver do seu trabalho criador. Bom, são só pequenas notas, pequenos tópicos, muito mais mesmo nós podíamos dizer, porque o futuro da IA na cultura promete-nos um mar de inovações, de desafios, mas também coloca-nos perante situações que hoje seriam impossíveis ou inimagináveis. Eu estou a pensar, por exemplo, em tecnologias emergentes, como a IA emocional, que tenta reconhecer e responder às emoções humanas, não é? Portanto, imagine-se um futuro onde a IA pode criar obras de arte que respondem emocionalmente ao público, ou possam adaptar conteúdos culturais em tempo real, de acordo com as expectativas e as necessidades e os gostos dos utilizadores. Será que isto é arte? Será que isto vai nos conduzir aonde, não é? É que alguma vez vai haver aqui a emoção que a arte comporta sempre? É que não existe arte sem comoção, sem paixão, sem aquela dimensão espiritual que eu quero acreditar que vai sempre continuar a ser negada à máquina. E por isso termino mais uma vez com Byung-Chul Han, com uma mensagem positiva, que é a inteligência artificial não pode pensar porque não se arrepia, falta-lhe a dimensão afetiva analógica, falta-lhe a comoção que não pode ser captada por dados e informações. A inteligência artificial é apática, quer dizer sem patos, sem paixão, ela calcula. A inteligência artificial não pensa porque ela nunca está fora de si. Espírito significa originalmente ser fora de si ou comoção. A inteligência artificial pode até calcular muito rapidamente, mas falta-lhe o espírito. Para ela, calcular a comoção seria apenas um incómodo. Muito bem, sistema. Excelente lição que a Paula nos brindou. Oh, Paula, depois, se fosse possível, enviar a apresentação também, que eu gostava de partilhar no grupo, porque acho que está uma apresentação fantástica. Ricardo, Obrigada. a ver se agora funciona, não é? Pois é, vamos lá, então, espero que sim. Enfim, a Paula já, como imaginam, eu estou praticamente de acordo com tudo o que a Paula disse. Acho curioso que ela tenha pegado nos seus últimos 2, 3 slides no caso da música, porque não por acaso. A música é claramente, a indústria da música, uma das mais prejudicadas do ponto de vista económico. Isso é tangível, isso já é verificável e esses estudos comprovam isso. E eu agora queria-vos trazer exatamente exemplos concretos, enfim, para poderem ver como é que estes números já estão a ser, digamos assim, concretizados na realidade. E, portanto, vamos lá ver se vai com som. Se não for com som, enfim, paciência. Vamos lá. Creio que, esperemos que sim. Só preciso que me... Portanto, isto é um exemplo. Este é um exemplo muito, muito concreto de boa utilização da inteligência artificial. No caso concreto, aquilo tinha a inteligência artificial do princípio ao fim, portanto, em todo o espaço, na esfera, na produção visual, na produção musical, e é um excelente exemplo, porque os artistas estão envolvidos naquela produção, portanto, e não há ali nada que desrespeite a dimensão criativa dos próprios artistas. E aqui trazemos outro exemplo, outro bom exemplo. Na verdade, há aqui como que, não poderia ser melhor, ressuscitar o John Lennon, ou pelo menos a voz de John Lennon, é algo que, obviamente, nos deve deixar, digamos assim, positivamente impressionados, e não que não haja filosóficas discussões em torno, eventualmente, como houve no Brasil num caso de um spot da Volkswagen, né, em que a Elis Regina foi reabilitada e, portanto, havia a dimensão sobre até que ponto é que ressuscitar a voz, ressuscitar o ente através de máquinas é ou não algo aceitável, mas não é isso que está em causa. Aqui queria partilhar com vocês este exemplo concreto dos Beatles em que há um bom uso da inteligência artificial através de composições que recuperaram a voz do John Lennon em músicas que tinham ficado inacabadas. Portanto,
pela ausência dele, elas não puderam nunca ser terminadas e, como tal, não puderam ser publicadas. E agora, recentemente, isso foi possível e, portanto, dar-vos aqui um pouquinho só de como é que foi o resultado final. This morning, the Beatles are back. You know I need someone. The band is set to release a final song later this year. The whole group reuniting, Paul, Ringo, George, and even John, with the help of artificial intelligence. McCartney spoke about the technology on a BBC podcast. All of that is kind of scary, but exciting because it's the future. He said they used artificial intelligence to separate Lennon's voice from an old audio track to create new music. We were able to take John's voice and get it pure through this AI, so that then we could mix the record as you would normally do. The use of AI to create music is becoming more popular. This is the future race. Portanto, este é um outro exemplo de bom uso em que houve uma recriação, não é? Reinvenção da voz do próprio Lennon e com o envolvimento de toda a banda. Agora começamos aqui a ver o The Dark Side of the Moon, portanto, o outro lado que no fundo vai ao encontro das considerações que foram feitas pela Paula. E aqui temos o caso da OpenAI, que hoje é claramente a empresa mundial líder de inteligência artificial generativa, que, repare-se, é importante este dado, começou como sendo uma startup, enfim, com um fim não lucrativo até em determinado momento, mas que de repente foi adquirida, e tudo bem, nada contra, pela Microsoft, mas a verdade é que mudou completamente a sua natureza e o racional por trás do próprio projeto. E a verdade é que nós não sabemos ou desconfiamos do que é que aconteceu durante os últimos anos, e os dados que foram trabalhados, as obras que foram naturalmente rastreadas, e para treinar os seus respectivos modelos, de modo a que, entretanto, pudesse ter um valor económico muito mais interessante para poder ser adquirida. E a verdade é que a própria OpenAI, os seus executivos reconheciam que é impossível criar ferramentas de inteligência artificial, em particular generativa, como o caso do ChatGPT, sem haver material protegido por direito de autor. E, portanto, isto é um elemento importante a ter em consideração. Outro caso é uma anterior executiva, uma ex-executiva da Amazon, a dizer que, enfim, tinha sido pedido, lhe tinha sido solicitado internamente no desenvolvimento de modelos de inteligência artificial na companhia, que ignorasse completamente as leis de inteligência artificial. E, portanto, isto é dito por uma ex-executiva da Amazon, uma vez mais deixando aqui alertas de que há claramente um desrespeito profundo pela inteligência, pelo direito autoral, pelo direito de autor. Este caso é um caso muito interessante. Eu trago-vos aqui 4 ou 5 exemplos só para percebermos que isto não são especulações, que não são exercícios especulativos dos titulares de direitos de autor ou das sociedades de direito de autor, enfim, ou dos autores. Não, isto é dito em discurso direto por executivos que estiveram nos últimos anos profundamente envolvidos no desenvolvimento de modelos de inteligência artificial. Este caso é um caso muito interessante. O Ed Newton-Rex anuncia na sua página do antigo Twitter, agora X, não é? Do X, que se tinha juntado a uma empresa americana que é hoje um dos grandes, enfim, das grandes referências de desenvolvimento de modelos de inteligência artificial, que se chama Stability AI, e ele a anunciar que se tinha juntado ao projeto para desenvolver um produto, que mais não é que um software desenvolvido com inteligência artificial, que se chama Stable Audio, e que na verdade é um modelo a partir do qual se podem criar samples e tracks, e portanto músicas com base em prompts, em comandos, e portanto qualquer um de nós, dos presentes nesta call, está em relativamente pouco tempo habilitado a produzir músicas usando este software, esta solução. E ele dizia, enfim, que estava muito feliz porque juntou-se a uma empresa cuja invenção, o Stable Audio, foi reconhecida em 2023 como uma das maiores inovações do ano pela Time. E repare-se que, não passado muito tempo, o próprio Ed Newton-Rex, passado poucos meses, diga-se, na sua própria página, no seu website, ele anuncia as razões pelas quais, e eram muitas, resignou, portanto se demitiu da empresa e logo, enfim, no início da carta que foi pública e que foi amplamente publicada, ele explica que, na verdade, a empresa lhe teria pedido que fosse contra aquilo que é o entendimento dele em relação à necessidade de proteger os direitos de autor no treinamento dos modelos de inteligência artificial,
porque a empresa entende que, na verdade, estava-se a tratar de fair use ou de uso justo, ou seja, que em determinadas circunstâncias não requeriria o consentimento e a aprovação dos autores e dos titulares de direitos, e ele tinha uma visão discordante e, portanto, decidiu demitir-se. Repare-se como ele passou, enfim, de um momento de grande exacerbação enfim, da criatividade tecnológica da empresa para o reconhecimento que, na final, a tal criação tecnológica, porventura, era feita por conta e à base de estratégias, diria, eticamente duvidosas ou pelo menos discutíveis. E aqui temos outro, a própria OpenAI, a alegar e a dizer que não consegue ser lucrativa, não consegue produzir naturalmente lucros, se não usar material protegido por direito de autor sem que os paguem, portanto, apenas de forma gratuita. E podíamos continuar, portanto, isto há dezenas e dezenas de citações de executivos. Onde é que isto nos conduziu? Conduziu-nos a casos em que há claramente um mau uso destas ferramentas de inteligência artificial, designadamente ou para produzir músicas e tracks com base em outras que foram naturalmente trabalhadas e em relação às quais os modelos foram treinados, ou, pior ainda, através de deepfakes, através do uso da voz de artistas, sem que os mesmos tenham autorizado previamente a que isso acontecesse. O primeiro grande caso foi há um ano e pouco, foi o primeiro grande caso global em que talvez dois dos mais famosos rappers do mundo, portanto, o Drake e The Weeknd, de repente, a uma sexta-feira, viram a sua voz colocada numa determinada criação musical a atingir os picos de utilização e de streaming em várias plataformas digitais, não apenas de música, mas de vídeo, de user-generated content, e, portanto, é uma absolutamente loucura em que, em 2 dias, antes de, obviamente, ter havido a ordem de takedown dos titulares de direitos, mas em 2 dias atingiram milhões e milhões, no caso do TikTok, 10 milhões de views, e, portanto, no caso, foi a utilização indevida, digamos, das suas vozes numa determinada criação artística. E agora perguntam, mas isto é necessário ser, como temos alguns nesta call, engenheiros, reputados especialistas de tecnologia, alguns até especialistas em inteligência artificial? Não. Eu já fizeram demonstrações à minha frente, em que, em cerca de 20 minutos, uma pessoa com competências digitais, eu diria, quase um pouco acima das básicas, não muito desenvolvidas, mas em 20 minutos utiliza determinadas ferramentas e consegue compor músicas. Isto foi o que aconteceu com The Weeknd e Drake, só para vocês verem rapidamente como é que isto funciona. Quem produz é um tipo que não tem voz, que não sabe cantar, que não sequer foi treinado para cantar, mas que por conta da inteligência artificial consegue, de facto, fazer deepfake e reprodução não autorizada de voz em cima de determinadas músicas. E, portanto, I came in with my ex like Selena to flex, ay, bumping Justin Bieber, but I fear I ain't left, ay. The exact preset that was used you can find in Addictive Keys. Drums. Spins 808. The vocals. She know what she need, oh I need, oh she bless. Uploading those vocals to an AI generator. She know what she need, oh I need. Add a de-esser. She know what she need. Auto-tune artist, making sure that he's in key. Some light reverb on top. So this is the final result. Got my heart on my sleeve and the knife in my back. What's with that? Hey, 21, I love him, that's my brother, that's my slut. Hey, Mitchell made the... Portanto, isto é como se produz, é como se faz, no maior desrespeito por, naturalmente, os autores, pelas vozes dos mesmos, pelos criadores. Portanto, peço desculpa. E, só mais um pequeno exemplo, este foi um exemplo aqui na Bélgica, o ano passado, de repente, a Angèle, que é uma das mais famosas cantoras belgas, também de um dia para o outro, e aqui reparem, 3 milhões de views, isto foi em 4 ou 5 dias, 3 milhões de views só no YouTube, atenção. Atingiu o número 18 de trending para música, não falando depois nos TikToks, nos Spotify, enfim, em todas as plataformas, mas reparem, ela não sabia que a sua voz tinha sido integrada em cima de uma música de 2 rappers franceses,
E, entretanto, alguém aproveitou digamos, a música original do rap e colocou a voz da Angel, sem o seu consentimento, em cima daquela música. E o resultado foi este, e os consumidores adoraram. Consumiram. Vejam bem o resultado. Sans le vouloir et sans faire de magie. Je saurais jamais comment tu souffres, mais je l'imagine. Tout fragile, ton cœur en argile. Elle fait des bisous sur la cheveux, mais je trop agile. Faut que tu t'en fasses pour babe, t'en fais. Enfim, é melódica, é engraçada, até é boa, pode haver quem gosta até bastante. Isto é feito por um jovem, LNK, que tem 21 anos, só para a vossa informação, e, portanto, naturalmente, estes modelos são monetizados. Portanto, cada clique no YouTube, obviamente, rendeu para este jovem, enfim, um valor. Ao fim de 3 milhões representa qualquer coisa, tudo somado nas várias plataformas durante um determinado período de tempo, é dinheiro. E, portanto, isto é para vos dar conta e vos dar o exemplo daquilo que está a acontecer. E acontece diariamente. Como a Paula referiu, a Boomy tem 18, em 2023, hoje tem bastante mais, 18 milhões de tracks produzidos só com inteligência artificial. Praticamente tudo aquilo que é o catálogo do Spotify, e o catálogo do Spotify é praticamente tudo o que nós conhecemos da música, desde os primórdios até hoje. E, portanto, é para compreendermos a dimensão, digamos assim, do risco, do desafio que temos adiante de nós. A Paula mencionou que o movimento regulatório é uma solução, de facto, porventura não será a panaceia para tudo, e por isso é que estamos a ver que da China ao Canadá, passando pelos Estados Unidos, a Austrália, a Inglaterra, portanto, o Reino Unido e a União Europeia e a Índia, há iniciativas regulatórias que visam naturalmente mitigar estes danos, aproveitar as oportunidades e, no caso da União Europeia, já lá iremos para vos dar 2 ou 3 notas que me parecem muito relevantes, mas isto não chega se for feito por blocos, sejam blocos geográficos, sejam blocos federais, sejam blocos de países. Não, por isso isto está na agenda das Nações Unidas, isto consta das declarações, por exemplo, da última declaração de Hiroshima do G7, a OCDE está a tratar e a desenvolver este tema, e, portanto, isto implica necessariamente uma coordenação internacional, uma cooperação internacional, que é a única forma, naturalmente, de mitigar estes danos e, simultaneamente, podermos aproveitar as respectivas oportunidades. No caso concreto do ato da inteligência artificial, foi uma resposta importante. É a primeira a nível mundial, ainda precisa de ser implementada, basicamente só fizemos 20% ainda do caminho, acabou de ser aprovada, agora vai ser publicado, e depois carece de implementação. E é nessa implementação que, naturalmente, temos que prestar muita atenção, porque se o ato da inteligência artificial trouxe 4 elementos muito importantes, a necessidade de obrigações de transparência no que diz respeito à inteligência artificial generativa e pelo menos um sumário detalhado daquilo que são as obras, os conteúdos, os dados que permitiram o treinamento, o treino dos modelos. Isto é um primeiro passo muito importante. Por outro lado, o ato da inteligência artificial da União Europeia diz também que os usos o uso de conteúdos que estão protegidos por direito de autor e por propriedade intelectual carecem e requerem naturalmente uma autorização prévia. É exatamente isso que é dito a partir do momento em que há uma remissão para todo o aqui comunitário de direito de autor e, portanto, há uma diretiva de direito de autor de 2019 que previamente prevê isso. E, por outro lado, é dito também a necessidade e a obrigação de haver uma rotulagem. No fundo, uma preocupação de que os consumidores passem a ter uma informação de que estão a interagir ou a ter contacto com produtos desenvolvidos por inteligência artificial. E há aqui uma última nota que é muito importante. No caso do Ato Europeu da Inteligência Artificial, por exemplo, não houve no caso do Regulamento Geral de Proteção de Dados, que é a dimensão extraterritorial. Portanto, isto aplica-se a tudo aquilo que seja, digamos assim, colocado no mercado europeu e que os consumidores europeus tenham contacto e acesso, independentemente dos modelos terem sido treinados, desenvolvidos, produzidos
fora da Europa, portanto, fora do território da União Europeia, e, portanto, há esta dimensão extraterritorial que é extraordinariamente importante para evitar naturalmente, paraísos ou portos seguros de desenvolvimento tecnológico fora da Europa, como nós sabemos que existem, e que, entretanto, depois colocariam esses produtos aqui ao dispor, digamos, dos consumidores. Mas o problema que temos hoje é perceber o que é este resumo suficientemente detalhado de obras que foram utilizadas para treinar os modelos. Isto é um conceito indeterminado até do ponto de vista jurídico e, portanto, aqui está a dificuldade que temos pela frente atualmente para poder concretizar e implementar algo que seja, de facto, efetivo na proteção dos artistas, na proteção das obras e na proteção dos autores. A necessidade de manter estes registros por determinado período de tempo, porque, reparem, num caso de disputa e de discussão, é preciso percebermos se as nossas obras estiveram lá a ser treinadas e estavam ou não estavam. Para isso nós precisamos que elas sejam devidamente identificadas e que estejam guardadas, que estejam registadas, que estejam depositadas. E, portanto, isto é absolutamente fundamental que seja efetivamente implementado. Não será fácil, é um desafio imenso e as empresas de tecnologia dizem que não podem porque isto são terabytes de informação. A verdade é que esses terabytes de informação são exatamente aqueles que eles utilizaram e estão a utilizar atualmente para treinar os respectivos modelos. Portanto, sabem exatamente quais são as músicas, sabem exatamente os artistas, sabem exatamente os nomes dos tracks, e isso é importante que seja guardado, que esteja registado e que seja disponível, naturalmente não do ponto de vista público, mas em casos de litigância, em casos de discordância. Eu vou passar aqui rapidamente, por conta do tempo, mas a verdade é que há aqui, e a Paula mencionou isso, há vários economistas na call, há uma depreciação do valor das obras e dos artistas nas circunstâncias em que, obviamente, não há uma redistribuição pelos artistas e pelos criadores daquilo que é o valor que a obra usada para, naturalmente, os inputs possa ter tido. E, portanto, há uma perda total do controle dos artistas, dos autores e dos titulares de direitos sobre as suas marcas, sobre as suas produções criativas, e isto com o tempo vai conduzir a quê? Vai conduzir a uma dilaceração dos criadores. Quanto menos houver remuneração, e já a Paula mostrou também estudos nesse sentido, menor estímulo à criatividade humana existirá e, basicamente, vamos acabar por ter máquinas, robôs a produzir música, a produzirem vídeos, a produzirem texto e a produzirem imagens, e, portanto, a questão que hoje nos confrontamos é a questão filosófica que a Paula também mencionou, é se verdadeiramente isto é a arte, é a cultura que queremos, ou, evidentemente, se queremos uma coisa alternativa que não seja apenas de nicho, em que a regra passa a ser a máquina a produzir, a exceção para a qual nós vamos estar disponíveis para pagar é aquilo que é produzido pelo ser humano. Portanto, estamos nesta ambivalência. Último slide para dizer que, enfim, entendemos que a tecnologia é um instrumento fundamental para a criatividade humana, mas as obras criativas são fruto de identidade, de emoções, de visão do mundo. Isso as máquinas não têm. Não vale a pena, eu pelo menos ainda não estou convencido. Emoções não têm, identidade própria, valores, isso são exclusivos do ser humano e, portanto, não são ainda replicáveis. Talvez um dia, hoje não são. A IA não pode receber isenções do ponto de vista de direito de autor, porque a verdade é que há exceções, há limitações, há text and data mining, mas não podem ser atribuídas mais do que aquelas que existem hoje e que seriam justas para pesquisa, desenvolvimento, fins académicos, fins científicos. Para fins comerciais, têm que ser extraordinariamente limitadas. E por isso há uma oportunidade de fazermos o opt-out. Mas para fazermos o opt-out, nós temos que identificar as obras. E para fazermos um opt-out efetivo, temos que, lá está, saber se elas puderam e foram utilizadas no treinamento dos modelos. Finalmente, não pode haver modelo de inteligência artificial ético nem justo que não reconheça a autorização prévia dos criadores e a compensação devida. Finalmente, já falámos sobre isto, a obrigação de manutenção dos registros e da rotulagem. E, no fundo, termino. Esta é uma dimensão, eu sei, muito jurídica, muito daqueles que, como nós, somos próximos do direito de autor, mas a verdade é que hoje, e é assim, até que alguém um dia entenda alterar, o direito de autor, a nível internacional, não protege as obras que não tenham criatividade humana e, por isso, não podem, sejam elas direito de autor ou direito conexo, ser protegidas. Portanto, eu sei que há aqui uma série de questões que são polémicas, Jaime. Muito bem. Mas Sim, senhor Ricardo, eu diria que estamos impressionados com a excelência de ambas as apresentações, que já é de esperar. Portanto, são 7h05, mas temos que, eu sei que há aqui pessoas que estão interessadas em fazer comentários. Sei que já temos aqui o Zé Roberto Afonso, o Dr. Carlos Costa também quer fazer um comentário, com muito gosto. E eu depois também desafiava, não sei, o Rui Dias Ferreira,
o Luís Duarte. Pronto, vamos tentar criar aqui um mecanismo de discussão nesta meia hora até às 7h30. O Ricardo não se importa que ultrapassemos um bocado o tempo, está bem, Ricardo? Para ver se conseguimos ter aqui uma discussão. José Roberto, então, por favor. Prazer. Bom, cumprimentar, né? Excelentes apresentações. E eu não resisto, né? A gente estava ouvindo aqui sobre cultura e me perguntando se o momento que a gente está vivendo não é parecido com o que se viveu no cinema, quando se passou, né? Dos filmes do Charlie Chaplin para os filmes coloridos e falados. Ou na música, né? Ricardo citou Elis Regina, como brasileiro, não posso deixar de lembrar. A Elis Regina, por exemplo, significou uma mudança marcante da bossa nova, né, no Brasil para a chamada MPB, né? Ela é uma criadora disso, né? E fora isso a gente sabe assim, até pouco tempo atrás se ouvia fitas e CDs piratas, né? E isso tudo morreu quando se generalizou o uso das plataformas. Eu acho que a gente vive em transformações, são momentos de grande inquietude. Mas eu acho que assim, como se colocou aqui, os artistas são criativos, né? A cultura depende, a arte, da criatividade, da competência dos artistas. Eu acho que nós precisamos pensadores, cientistas, né? Acadêmicos e professores encontrar soluções, né? Para lidar com esse novo mundo, né? Para transformar os impactos negativos em positivos. Eu chamaria atenção. Aqui, né, no grupo já se discutiu muito o impacto da IA na democracia e eu acho que os problemas da cultura são muito próximos aos problemas que a gente vive na democracia. Na verdade, eu diria até que praticamente nós estamos falando aqui dos mesmos problemas. Assim, um eleitor não sabe mais distinguir se a voz, né, ou se um filme de um candidato é verdadeiro ou não. A mesma coisa está valendo hoje, como se o Ricardo né, e Paula já colocaram aqui, a mesma coisa está valendo para um músico, né, e para outros. Além desse problema da fraude ou do direito autoral, que acho que já foi bastante explorado aqui, eu reforçaria colocaria aqui para o debate um outro alerta, é a questão do impacto na distribuição de trabalho. O setor de cultura na economia atual, na sociedade moderna, é dos que mais geram emprego, mais geram postos de trabalho, e certamente o uso da inteligência artificial vai ter um impacto negativo muito forte, né? Por aí a gente precisa encontrar as soluções. Que soluções? Né? Eu acho que foi colocado aqui primeiro, nós precisamos de soluções mundiais, não tem dúvida, acho que isso está se encaminhando, mas eu vou ser franco, assim, se me permite um pouquinho de ceticismo meu, eu não consigo hoje ter uma solução mundial para evitar a guerra e para acabar com a guerra, ou as guerras. Né? Eu acho que a gente vai levar um tempo para conseguir encontrar soluções aqui. Por outro lado, exatamente falando de guerra, né, nós vimos os consumidores se posicionando contra marcas que atuavam na Rússia, né, por eles não concordarem com o que a Rússia fez. Não concordam com o trabalho escravo, não concordam com práticas nefastas. Eu acho que a gente precisa encontrar essas soluções aqui, soluções de mercado. Né? Por que eu estou acabando aqui, Jaime? Da mesma forma que eu consigo tomar um vinho, né, e saber que este vinho tem DOC, né, foi produzido no Douro, foi produzido no Alentejo, a gente precisava ter, não sei se selos, marcas, algo que a gente conseguisse saber. Não, isto aqui é de um artista. E por último, também registraria por que a gente não discute impostos corretivos, né, ou chamados excise tax. A gente usou esses impostos para combater o fumo, o álcool, né, as armas, e por que não tributar a má cultura, ou seja, tributar quem está ganhando dinheiro com isso, mas sem usar o direito autoral. Na verdade, você tributa menos pagamento de direito autoral. Quem não paga direito autoral deveria pagar mais aos estados. Em suma, eu acho que a gente precisava discutir muito mais soluções que possamos adotar o mais rápido possível e para transformar essas transformações para o bem. Deixo aqui como provocações aí para o debate. Sim. Muito bem. Temos aqui o doutor de Castro Costa e o João Palmeiro. Agradecia alguma novidade em ambos, está bem? Se faz favor. Está bem. Posso intervir? Está-me a ouvir? Pode, naturalmente, faz favor. Está bem. Eu não tinha a intenção de intervir, mas a qualidade dos dois oradores força-me a intervir para pôr duas questões
por duas questões ou duas reflexões que são inerentes à, digamos, à vertente económica da produção cultural. E salientando que não há produção cultural viável se a dimensão económica não estiver protegida. E a mim preocupa-me bastante a questão da proteção dos direitos de autor, no fundo, que é a compensação que permite a viabilização do trabalho e, sobretudo, o estímulo do trabalho do autor. Eu julgo, e esta é a primeira consideração, que é preciso refletir sobre a traçabilidade da autorização de trabalho com o autor. E essa é a questão central, e a traçabilidade implica mais do que regulação, implica regulação e controle. Esta é a primeira questão. A segunda questão que eu gostava de salientar, que me veio à memória, é a seguinte: há cerca de 15 anos, o Prémio Nobel Krugman escreveu um artigo sobre, digamos, a compensação dos autores na área cultural. Referia-se fundamentalmente aos que faziam espetáculos, e na altura ele avançava com uma tese que era, dada a importância que tinham os direitos de autor cobrados através da multiplicação das cópias, ele entendia que no futuro os espetáculos seriam mais exercícios de marketing e que iriam embaratecer, por contrapartida dos direitos de autor cobrados digamos, na compra, na altura dos discos ou na compra dos discos. A situação inverteu-se completamente. E eu hoje interrogo-me se cada vez mais o que vai acontecer é que o contacto presencial com o autor não vai ser a forma de recuperar o valor acrescentado pelo próprio autor, e se estas plataformas não vão constituir mais formas de difusão e interessamento do público pelo tipo daquilo que são os autores. Quando as coisas muito claras, quando uma Swift Taylor cobra num espetáculo o que cobra, ela poderá ainda cobrar mais em função do entusiasmo que gera a difusão da obra. O que inverteria, e esse é o lado curioso dessa história, é que inverte completamente a equação com que o Krugman estava confrontado há 15 anos. Há 15 anos faziam-se espetáculos para vender discos. Hoje, no futuro, faz-se espetáculos para beneficiar presencialmente do autor daquilo que é difundido nas plataformas. E se essa for a via, significa que vamos assistir cada vez mais a espetáculos do género dos espetáculos de massa que conhecemos hoje, assente-se num marketing que, no fundo, é a difusão pelas plataformas da obra do autor. A questão que se coloca é como é que isto se aplica na literatura, como é que isto se aplica noutras áreas. Mas a economia do setor artístico está confrontada com um problema, e o problema é saber onde é que se cobra e como se cobra e como é que se consegue que o consumidor pague aquilo que é o trabalho do autor. E inverteu-se completamente em 15 anos o problema. No passado era fazer espetáculos para vender discos. E agora ao contrário. Hoje, provavelmente, será difundir música para vender espetáculos. Muito bem. Muito obrigado. Mas eu sou um leigo nesta matéria. Sim, mas eu acho que as questões foram claras como sempre. O Dr. Carlos Costa põe as coisas de uma forma muito clara sempre. E todos percebemos. Agora vamos para o João Palmeiro, que é o Presidente da Associação Portuguesa de Imprensa. Já não. Olá, já não, Jaime. Porque se fosse, não falaria com a liberdade com que vou falar. De certeza absoluta. Ricardo, desculpa. Não faz mal nenhum, então todas as coisas, mesmo as boas e as melhores, chegam ao fim. Quer dizer, foi o que aconteceu finalmente ao fim de 20 e tal anos. Portanto, mas dizer que o Ricardo, que eu acompanhei, que me acompanhou em muitas destas discussões em Bruxelas, olá Ricardo, a Paula que eu conheço menos, mas eu queria só dizer 3 coisas para depois não dizerem, mas ele ficou calado, que é isto. Primeiro, o Ricardo falou na globalidade e isso para mim é fundamental. E a Paula falou na complexidade e isso para mim é
uma chave importantíssima nesta questão. Sem perceber que isto é uma questão de complexidade e sem perceber que só se resolve a nível global, eu pessoalmente acho que não vamos a lado nenhum. Há 12 anos ou 13 anos que o tempo passa depressa, nos anos 2010, eu participei num grande projeto dos maiores publishers europeus que tentavam, na altura, ainda estávamos um bocadinho atrás da inteligência artificial, mas já havia algumas ideias em relação a isso, que tentavam, na altura, manter o controle sobre os direitos daquilo que produziam. E esse projeto chamava-se The Answer is in the Machine. Era como o projeto se chamava. E, no fundo, o projeto era dizer assim, muito bem, então os senhores que produzem, os tecnólogos e as tecnologias produzem máquinas, nós também vamos produzir máquinas. E com as nossas máquinas vamos nos defender e vamos controlar e vamos pelejar com as máquinas deles. Bom, isto era um projeto que tinha um financiamento impossível de conseguir no âmbito da indústria dos mídia. Portanto, fomos bater à porta da Comissão e a Comissão disse, pois, que engraçado, estudem lá mais um bocadinho e façam um relatório. A Microsoft apareceu a correr. E a Microsoft disse, eu quero participar com vocês. E nós dissemos, muito bem, e então qual é o vosso contributo? Depois de muito pensar e muito discutir, a Microsoft disse assim, 250 mil euros. E nós dissemos, como? Isto é um projeto que custa pelo menos 20 vezes isso. Portanto, com 250 mil euros, o que vocês querem é ter um direito de olhar. Está bem, fazemos aqui um contrato para pensar nisso. O que eu queria deixar-vos era só o seguinte, partindo da premissa de que quando Gutenberg fez a primeira Bíblia, a Bíblia não tinha autor, mas tinha dono. Tinha dono. Ele foi buscar a Bíblia a um copista, a uma biblioteca, onde quer que seja, e foi a partir dali que foi produzir a Bíblia. Ele nunca poderia ter pensado que 5 séculos mais tarde estávamos a falar daquilo que nós estamos a falar hoje, partindo exatamente das mesmas premissas, que é ter um original e dele produzir cópias. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que nós andamos 5 séculos a meter na gaveta a nossa capacidade de pensar. Portanto, para terminar, a única coisa que eu queria dizer em que acredito muito, e atenção, eu já estive nas Nações Unidas, ao mais alto nível, a tentar dizer há aqui uma solução que eu proponho e que alguns dos operadores estão dispostos a aceitar. Vamos avançar com essa solução. Foram simpáticos porque me deram 10 dias de reflexão que iam pensar. E depois disseram-me assim, olha, é muito interessante, mas você acha que os russos e os chineses alguma vez vão deixar passar uma solução dessas aqui? Não. Portanto, outra vez, não é, do meu ponto de vista, ao nível que estamos a tentar encontrar soluções, que elas vão ser encontradas. Elas têm que ser encontradas na sociedade civil, nos produtores de conteúdos e nos produtores de capacidades de gerir esses conteúdos do ponto de vista digital. Portanto, aquilo que eu diria, e por isso eu disse, eu estou a falar para que depois não digam um dia mais tarde, mas eu estava lá, porque estas conversas, Jaime, são essenciais. Essenciais. Daqui a 5 anos, não é mais, vão estar em manuais, como estão as do Harari e outras. Vão estar em manuais, aqueles tipos lá em Portugal, como outros noutros sítios, pensaram nisto e produziram este tipo de pensamento. Portanto, eu só deixo com esta lembrança em que acredito, apesar de tudo, que é the answer is in the machine. É controlar a inteligência artificial com a inteligência artificial naquilo que nos interessa defender. Muito bem, passamos ao Luís Pedro White. Luís, por favor. E depois passamos aos moderadores para comentar. Muito rápido. Obrigado, Jaime. E boa tarde a todos. Eu queria também, em primeiro lugar, dar os parabéns pelas excelentes apresentações, que tornam muito real e presente, e eu vou dizer desta forma, o perigo que nós enfrentamos, porque acho que nós vivemos todos um bocadinho na onda ainda das coisas boas, e é verdade que nos facilitam muito a vida no dia-a-dia em muitíssimas coisas, mas eu aqui não posso depois ser otimista, e eu sendo um otimista por natureza, eu acho que os perigos estão mais presentes e vão ser mais rápidos do que nós estamos a imaginar. E acho que isto, até acho que foi uma palavra utilizada, pode ser dilacerante para,
e também foi dito, não para a sociedade, mas para a humanidade. E eu acho que é sobre isso que nós estamos a falar verdadeiramente. E essa é a primeira nota, que é, eu acho que isto, nós temos riscos para a humanidade, não para a sociedade. A tecnologia que está a ser, já está disponível. Outro dia também me perguntaram, por brincadeira, mas era real, se queriam que fizessem um vídeo com a minha cara e a minha voz, mas sobre uma coisa que eu nunca tinha dito, para mandar alguém por brincadeira. Eu disse, nem por brincadeira façam isso. Isto está aí. E o exemplo estava a ser dado pelo Ricardo, porque agora levanta-se uma questão também do ponto de vista dos direitos de autor. É que o tema dos direitos de autor sempre foi muito aplicado sobre temas de propriedade intelectual. E o Ricardo estava a dar um excelente exemplo onde já só se pegou na voz e se usou a voz para outro efeito. Portanto, nós já estamos no limite, não é do registro da propriedade intelectual, é do registro da propriedade física. E quando nós chegamos aqui, eu acho que todo o tema dos direitos de autor, eu acho e temo, está completamente posto em causa. Está completamente posto em causa porque, entretanto, vai ser dificílimo começarmos a ter a prova do que é real e do que não é, em componentes diferentes, porque vão ser passados a ser misturados componentes reais com componentes ficcionados. Pronto. E esse é o primeiro ponto, o que eu acho que torna a questão brutalmente complexa, porque a tecnologia de facto o permite e nós aqui estamos um bocadinho iludidos só pela parte que é fácil. Depois, isto faz-me lembrar como aos temas do clima e como aos temas das minorias. Eu sou profundamente orgulhoso da Europa estar sempre na dianteira destas coisas. Mas quer dizer, não adianta regular o clima em termos do clima se é só para a Europa, quando o resto do mundo tem um poder para poder desequilibrar e desbalancear isto tudo. Portanto, a Europa pode, ainda bem, vai tomando a dianteira nestes temas. Eu acho que, e já houve aqui outras questões sobre isto, e também já alguém falou nisto, com o qual eu não posso estar mais de acordo, que é, há aqui um tema fundamental que é de pôr em causa os sistemas democráticos tal e qual nós os conhecemos, nomeadamente na Europa Ocidental. E, portanto, eu acho que acho que seria fundamental começar a ter nos programas educativos nas escolas matérias sobre isto, porque nós não estamos a ficar conscientes do tipo de questão que se nos está a levantar. E a minha última preocupação, e aqui de facto um bocadinho de frustração, e sem querer, de facto, mais uma vez, não posso ser otimista, é eu que sempre trabalhei, enfim, nestes últimos 20 anos no mundo da tecnologia, e que sempre, do ponto de vista filosófico, achei que a tecnologia ia ajudar a democratizar o mundo e a tornar o mundo menos desigual, eu temo que a tecnologia, por esta via, torne o mundo mais desigual, se não for atacada do ponto de vista pedagógico e ético em escala, coisa que será difícil, o tema que nós estamos a viver hoje. Muito bem, nós já não vamos ter tempo para uma segunda ronda. Eu não sei se mais alguém quer fazer algum comentário, alguma questão. Não sei, Rui Dias Ferreira, mas tem que ser breve, está bem, por favor? E Ana Paula Reis, está bem? Quer fazer um comentário? Basicamente, para te dar os parabéns, para concordar com as pessoas que me antecederam e que disseram que estas apresentações foram excelentes. Devo-te dizer que isto foi talvez a melhor sessão das que tu organizas e, portanto, muito, obviamente, por culpa da Paula Cunha e do Ricardo Castanheira e das outras pessoas também. O Ricardo, eu já tive a oportunidade de discutir algum desses temas, porque eu próprio também desenvolvo uma inteligência artificial, mas para promover, para ajudar artistas e não para os prejudicar. E realmente tudo o que foi dito, eu estou de acordo. Nós estamos num momento extraordinariamente preocupante, a que segue 20 anos depois do aparecimento do streaming, que foi, recorda-se, uma padrada no charco na remuneração dos autores e dos artistas, não é? Que de repente viram-se expoliados de uma parte importantíssima da sua receita e por isso tiveram que se virar para os espetáculos, como muito bem explicou o professor Carlos Costa. Eu, apesar de tudo, estou otimista, porque acho que tudo isto é muito recente. Reparem, o ChatGPT-3 e, portanto, o Generative AI é uma coisa que aparece há um ano e meio e foi logo a tecnologia mais adotada no mundo, não é mais rápida, e, portanto, nós não tivemos tempo ainda de desenvolver quer a parte regulatória, quer a parte
tecnológica. O Ricardo explicou e bem o que é que no AI Act se previne para evitar, no fundo, o plágio e o abuso do treinamento dos algoritmos com dados protegidos por direitos de autor, mas de facto não é suficiente, até porque, como toda a gente sabe, a discussão do AI Act já ia muito adiantada quando aparece esta coisa do Generative AI. Portanto, isto é uma discussão que vai ter que ser complementada, como também vão ter que ser desenvolvidas tecnologias, quiçá com blockchain, para permitir, de facto, que alguém falava aqui de machine against the machine, ou seja, nós também temos que ter máquinas, de facto, que nos protejam tecnologicamente para serem capazes de identificar este tipo de situações que são dramáticas. Eu acho que a gente vai conseguir. Muito bem. Ana Paula, muito brevemente, algum comentário? Sim, mesmo muito breve. Eu tinha aqui alguns pontos. De facto, felicitar porque foi uma ação excelente, acima da média, já o que é a sua média é muito alta. Mas isso deve aquecer aos Mas dois. mas tenho aqui dois comentários. Um que tem a ver, de facto, com algo que é completamente novo, que é pela primeira vez aquilo que faz com que este tema seja totalmente diferente daquilo que temos falado do passado, mesmo quando se fala das questões da Revolução Industrial e de outros grandes movimentos, é que neste momento estamos a ter a máquina como substituto da pessoa. Isso é algo completamente diferenciado relativamente a tudo aquilo que foi feito até aqui. Essa é que é a grande alteração e, aliás, é sobre isso que trata o AI, não é? É conseguir substituir o homem em todas as suas virtudes e, portanto, em todas as suas perspectivas e, portanto, isso é algo que levanta questões positivas e negativas com uma abrangência muito superior e relativamente àquelas que foram no passado. Depois, a questão do AI como efetivamente um elemento adicional da desigualdade no acesso. Eu tenho feito uma série de investigações privadas, se quiser, relativamente ao conhecimento daquilo que é o AI, e eu acho que estas discussões estão ainda a um nível, é o pico do pico. E a larguíssima maioria das pessoas, e muitas vezes daquelas com quem nós privamos todos os dias e que estão muito em cima daquilo que são as tendências e daquilo que são os novos desenvolvimentos, não têm a menor noção e, portanto, corremos riscos ainda hoje, muito para além daquilo que nós poderíamos pensar, e porque há muita curiosidade, mas há relativamente pouco, há muita informação, mas há pouca informação de qualidade que permita uma ação consequente. E o último ponto que eu queria fazer foi relativamente ao ponto que foi aqui levantado, que tem a ver efetivamente com os limites da propriedade física. E uma questão que me preocupa subajamente, que tem a ver, enfim, com a cultura e com tudo aquilo que nós estamos a enfrentar e que é um dos grandes problemas que se levanta neste momento, tem a ver com a área, uma área muito difícil, da qual se fala pouco, que tem a ver com a área da pornografia, que neste momento explora de uma forma verdadeiramente, enfim, com tudo aquilo que nós vimos aqui, pessoas totalmente anónimas e que, sem saber, estão neste momento a ser exploradas de uma forma vil, sob todos os seus aspectos e dos quais hoje em dia não têm consciência, provavelmente alguns virão a tê-lo da pior forma, outros não terão nunca, e que tem a ver não só com adultos, mas muito também com a utilização até de crianças. E, portanto, nós estamos a falar de um mundo novo que precisa, efetivamente, de educação, mas que não é suficiente. E, portanto, era só esta nota que eu queria dizer. Eu mesmo para terminar, Ricardo, nós temos aqui connosco o João Ramos, que foi durante muitos anos jornalista do Expresso, na área do digital, da tecnologia, portanto vamos dar aqui a oportunidade também de fazer uma pergunta a recordar os tempos do jornalismo, está bem, João? E com isso terminamos, também passamos. Ok. Eu vou ser muito rápido, obrigado, Jaime, também quero dar os parabéns aos participantes, foram de facto excelentes e tiveram intervenções que aprendi imenso. Só ia contar muito rapidamente uma pequena história que foi há cerca de 20 anos, estávamos nós naquela fase do... João, eu tenho que falar um pouquinho mais alto, tá bem? Desculpa. Ok. Ia contar uma pequena história de que, isto pensando em termos de jornalismo e o impacto que a AI está a ter no jornalismo já, mas há 20 anos fui confrontado com uma pretensão de uma tecnológica portuguesa, que era famosa na altura, que era a Para-Rede, que pretendia criar um gerador de manchetes para um portal que eles estavam a criar. Eu achei isso um absurdo, porque a parte mais nobre do jornalismo é a criação de manchetes e de gerir a informação. Mas hoje chego à conclusão que essa ideia
os tais gestores da parede tinham, afinal hoje era perfeitamente possível e isso já é completamente possível de fazer e há realmente robôs que geram de uma forma, por vezes enviesada, manchetes nos jornais que nos controlam o pensamento muitas vezes. Eu aqui realmente gostava só de, e para não me alongar mais, era de tentar que se percebesse o que é a criatividade humana, porque a criatividade humana é basicamente algo que não está bem estudado sequer pelos neurocientistas. Portanto, como é que isto pode ser, esta criatividade humana, pode ser caracterizada de forma a que nós consigamos fazer a fronteira entre o que é criatividade do computador, portanto, através das máquinas, e a criatividade dos seres humanos, ou seja, temos que criar aqui uma fronteira para que nós possamos... Muito bem. Portanto, era só este meu comentário. Muito bem. Como é que isto Sim, senhor João. a fazer? Continua em forma. Passamos à Paula para fazer um comentário às questões todas e depois ao nosso amigo Ricardo. E depois temos aqui uma surpresa porque o Geraldo, que é um ilustre homem do Exército, que foi meu colega da Doutor Nacional, vai nos brindar com um poema final, certo? Paula. Muito bem, eu vou ser muito rápida. Desde logo agradecer as vossas simpáticas palavras e agradecer também ao Ricardo. Foi muito interessante a apresentação. Dar só aqui algumas notas, digamos, soltas, alguns comentários soltos. O Ricardo deu ali uns exemplos finais de utilização de conteúdos, enfim, da voz de uma cantora na Bélgica. Nós temos aqui em Portugal um caso idêntico. Nós temos uma canção da Márcia que é falsa, que é uma canção um bocadinho, enfim, pouco edificante, se é que se pode dizer assim, mas o que é facto é que ela está aí. Temos, por exemplo, algo que anda a correr nas redes, que é um anúncio feito pela Luís Represas a um produto que trata os problemas ósseos, e, enfim, umas dores físicas, etc. E, portanto, aquilo é o Luís a falar, a fazer a apologia daquele produto, a dizer que teve muito mal, cheio de dores, mas que agora está melhor e tal. E, no entanto, é falso. Portanto, aqui, é só para dizer que esta questão está aqui também em Portugal, não se fala muito disso, mas é uma questão que está aí. Depois fazer um outro comentário também relativamente a um tema que é muito crítico e que é um dos caminhos, que é, ok, vamos ter que, nesta relação entre os operadores, enfim, entre as plataformas, chamemos-lhe assim, e os titulares de direitos, vamos ter que fazer um caminho. O Ricardo referiu, digamos, o opt-out. Também já agora dizer, pode parecer muito complicado quando se refere que é preciso identificar as obras que são usadas, mas que, por exemplo, cada canção tem uma identificação própria, portanto não é assim tão complicado quanto isso, ou seja, parece difícil, mas ela já existe, cada obra está devidamente identificada com um código e, portanto, é fácil, a uma plataforma é fácil identificar quem é o autor, a data que foi criada, etc, etc. Coisa diferente e que neste momento também se questiona já se fala que esses metadados estão a ser alterados, ou estão a ser apagados, ou estão a ser retirados, alegadamente. E, portanto, tudo isto é para perceber que há aqui digamos, um movimento que está longe de ser pacífico e de ser claro. Mas já há licenciamentos neste caso. O Le Monde firmou um contrato com a OpenAI e a partir desse contrato, ou com base nesse contrato, o Le Monde apareceu há tempos com uma capa fantástica feita com AI. Portanto, digamos que os designers estão afastados da atividade do Le Monde neste momento, porque com o recurso à AI, que está legitimado, porque está licenciado, já pode fazer isto. É só mais, digamos, mais um exemplo. Depois só um comentário final. De facto, penso que estamos todos de acordo relativamente à importância da reflexão, chamemos de filosófica, relativamente a este tema, porque no limite as tecnologias resolvem é fácil, ou é mais fácil nós tratarmos das questões da tecnologia. Mais complicado é quando em causa está
uma forma de estar em sociedade, uma forma de viver em sociedade e, digamos, um paradigma. Isto, só rematando, não é a mesma coisa de quando passámos do cinema mudo para o cinema falado. Estamos a falar de algo diferente. Estamos a falar de uma forma de entender a sociedade, de construir a sociedade, de viver em sociedade diferente. É um paradigma. E, portanto, de facto, nós estamos perante uma mudança de paradigma. O que isso tem de fascinante, porque é uma mudança extraordinária. Tem de perigoso e de fascinante. Terminando mesmo, claro que a regulação não resolve. E a regulação, obviamente, que tem que ser em termos globais, mas neste momento, como sabem, é uma discussão que existe no mundo inteiro. Nós tivemos agora uma Assembleia Geral em Seul e todos os países, o tema era a AI e, obviamente, era a questão também da regulação. Sem a existência da lei, não há aplicação da lei, não há law enforcement. Portanto, a primeira coisa é, de facto, nós temos uma regulação, porque o bom é inimigo do ótimo, portanto, vamos caminhando, não é? E pronto, e fico por aqui, não me alongo mais, porque isto é um tema que daria, de facto, para nós termos muitas Ficamos sessões. aqui Muito a noite obrigada toda, não é, mais uma Paulo? vez pela vossa Muito simpatia. bem, Paulo. E muitos parabéns pela belíssima intervenção, como sempre. Passamos Obrigada. então ao Ricardo. Rouba. Bom, muito obrigado uma vez mais, Jaime, enfim, e todas as pessoas que fizeram comentários tão gentis. Eu, obviamente, vou fazer breves comentários individualizados a cada um deles, porque me parece que o merece. José Roberto, seguindo a ordem, José Roberto Afonso falou que, enfim, houve as transformações, houve disrupções tecnológicas ao longo da história, tudo isso é absolutamente verdade. Mas as grandes transformações não foram feitas contra os autores, não foram feitas contra os artistas, não foram feitas contra os criadores. As que resultaram melhor foram aquelas que envolveram e que foram inclusivas. E referiu o caso do Spotify. Ora, eu quero-vos dar esse exemplo que é o melhor dos exemplos. O Spotify, quando surge, é abraçado como uma solução tecnológica disruptiva que responde a uma situação absolutamente crítica de pirataria no setor da música a nível global, mas só resulta porque quem desenvolveu a solução tecnológica foi ter com as majors e com os grandes detentores dos direitos musicais no mundo e quis licenciar esses conteúdos para que eles ficassem disponibilizados numa mesma plataforma. Não por acaso, as majors foram sócias originárias desse projeto económico. Estavam lá dentro, eram shareholders. Não por acaso. Porque eles perceberam, quem desenvolveu a tecnologia, que se queriam oferecer um produto único, que realmente tivesse valor e que desviasse as pessoas da pirataria para o consumo legítimo, eles tinham que envolver os titulares dos direitos. E por isso havia um modelo de licenciamento. E isso eu acho que é um ótimo exemplo para percebermos. E hoje também com a inteligência artificial há espaço para uma solução deste tipo e desta natureza. O problema é que hoje em dia há muito poucas oportunidades para que as 4 ou 5, porque esse é o outro problema, nós não estamos a falar de 100 empresas no mundo a desenvolver modelos de inteligência artificial. Não. Nós estamos a falar de meia dúzia de empresas, monopólios, infelizmente, e temos aqui uma dimensão geoestratégica, nenhum é europeu, e portanto que nos levaria a uma outra discussão, e a verdade é que eles não estão disponíveis para falar com ninguém sobre a monetização e mecanismos de licenciamento destes conteúdos. Depois, quanto ao Dr. Carlos Costa, dizer-lhe que referiu, enfim, a questão dos espetáculos ao vivo, live, também daria pano para mangas, porque na verdade nem todos os autores, nem todos os criadores têm acesso a essa oportunidade, porque isso tem encargos, tem custos de produção absolutamente astronómicos em muitos casos, e portanto isso não está ao acesso de todos. E depois temos paradoxos, e vou dar o caso da Argentina, que é o melhor paradoxo. Não sei se sabem os meus amigos, mas na Argentina, uma subscrição mensal de um serviço como o Spotify, mensal na Argentina custa o equivalente a $1. $1. É o país mais barato do mundo. É metade de um café na Argentina, por mês. E na Argentina vendem-se os bilhetes mais caros do mundo para assistir a concertos, sejam eles quais forem. Portanto, uma Taylor Swift em Buenos Aires custa bastante mais, quase o dobro daquilo que custa em Lisboa. É mais caro do que no Madison Square Garden em Nova York. E, portanto, há aqui um anacronismo. Expliquem-me como é que alguém está disponível para pagar 500 euros para ouvir um artista ao vivo no estádio do River Plate e não está disponível para pagar $10 mensalmente, 2 cafés, por uma subscrição de música.
Portanto, há aqui razões que a razão desconhece, isto levar-nos a uma reflexão muito grande, mas é verdade, e eu gostava de partilhar porque são paradoxos, em alguns casos até, enfim, quase injustificáveis. Meu caro João Palmeiro, eu gostava de ser tão otimista quanto tu. Eu diria que sou mais pessimista ainda quando tu dás o exemplo da Bíblia e dizes, bom, hoje mais ou menos estamos na mesma circunstância, que há um original e há umas cópias, tem que se remunerar e respeitar o original. O problema com a inteligência artificial é que dentro de mais ou menos 1 ano, 2 anos, no que diz respeito à música, mas isto aplicar-se a outros domínios, dentro de 1, 2 anos, já não estão a ser usados para input obras protegidas. Já estão a ser usadas obras sintéticas, ou seja, a inteligência artificial reproduz-se com base nela própria. Significa que se perdeu-se o rastreamento da titularidade e da proteção jurídica. E isto é gravíssimo, isto é preocupante, porque a partir desse momento será absolutamente impossível, havendo ou não DDEX, que é o termo que a Paula referiu, enfim, o padrão que nós usamos na música é esse. Há um padrão, todas as músicas têm um número, como todos os livros, quando registados, têm um número internacional. E, portanto, é muito fácil. Mas há um momento em que se o output gera outro output, e outro output, que é a inteligência artificial sobre si própria, perdeu-se essa capacidade de identificar a singularidade da obra, a sua dimensão criativa humana e, consequentemente, o seu valor. E, portanto, morreu. E aí estamos todos, naturalmente, aniquilados. Depois, Luís Pedro Duarte, um ponto absolutamente fundamental, é que estamos a falar de direito de propriedade intelectual, e o direito de autor é uma parte disso mesmo, mas a voz é direito de personalidade. É mais importante ainda que o direito da propriedade. E tem tutela jurídica constitucional e tem tutela jurídica civil. Infelizmente não em todo o lado, mas nos Estados Unidos, aí estão mais avançados do que a Europa neste momento, estão a discutir a existência de leis para proteger precisamente a imagem, a voz e semelhança, coisa que nós na Europa ainda não conseguimos fazer a nível europeu, porque nem todos os Estados-membros têm esta proteção. Mas é uma questão de direito de personalidade, absolutamente fundamental. Depois, Rui Dias Ferreira tocou num ponto importantíssimo. Eu estava a ver o Dr. Manuel Porto, estava aqui a assistir também, enfim, há outros exímios juristas a assistir a esta conversa. O problema é que o direito corre sempre atrás da tecnologia, não vale a pena, por muitas voltas que a gente dê. Grande proveito. Grande proveito. Infelizmente cheguei atrasado, mas muito beneficiei. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito gentil da sua parte, professor. E, portanto, dizer-lhes que o Rui Dias Ferreira mencionou, e eu conheço, porque estive envolvido diretamente nesse processo, a Comissão Europeia apresentou o regulamento da inteligência artificial em abril de 2021, ainda durante a presidência portuguesa, por sinal. Abril de 2021. Em dezembro de 2022, portanto 1 ano e meio depois, quando é alcançada a orientação geral, entenda-se o acordo entre os 27 Estados-membros no Conselho da União, não havia uma menção, uma palavra sobre a inteligência artificial generativa. Uma palavra, passado 1 ano e meio depois. Depois foi preciso o Parlamento Europeu chegar ao seu relatório em junho de 23, portanto 6 meses depois do Conselho, para finalmente introduzirem um capítulo sobre inteligência artificial generativa. Isto porque, como alguém disse, em dezembro de 2022, houve de repente um despertar das consciências a nível global, porque surgiu o ChatGPT. E então o mundo passou a olhar para a tecnologia e para as ameaças do ChatGPT. E o legislador europeu correu atrás e tentou incluir alguma coisa. Incluiu alguma coisa. Não será o suficiente, mas já é alguma coisa. Mas isto para fazer notar que por muitas discussões que tínhamos, por muita cooperação internacional, por muito desenvolvimento jurídico, enfim, nunca conseguiremos avançar no ritmo da tecnologia. E, portanto, temos que pensar, quando encontramos soluções, que soluções são estas que possam, como nós dizemos em direito, enfim, ter um juízo de prognose em que possamos antecipar o mais possível o dano e mitigar o dano. Para terminar, a Ana Paula Reis queria-lhe dar um exemplo, porque falou na questão da pornografia e que é um exemplo que me parece a mim paradigmático também. A Scarlett Johansson, que nas últimas 2 semanas o mundo passou a ouvir falar uma vez mais, porque a OpenAI quis inicialmente negociar com ela a utilização da voz dela para o ChatGPT. Ela não autorizou e a OpenAI desrespeitou e criou algo
que diz que não é exatamente igual, mas a verdade é que é praticamente igual à voz da Scarlett Johansson. A Scarlett Johansson, durante os últimos anos, tem sido das principais vítimas no mundo de deepfakes com fim pornográfico, em que utilizam a cara dela, a imagem dela, a voz dela, em filmes de pornografia em que ela, obviamente, nunca participou. E, portanto, ela queixou-se disto, até hoje, obviamente, mas de repente é muito curioso que tenha conseguido voltar à ribalta e que seja, digamos assim, hoje muito mais ouvida por conta da questão da voz e do ChatGPT. Isto dá-nos uma real dimensão de duas coisas. Uma, de que a nossa sociedade tem em relação à pornografia, porventura, que trabalhar um pouco, discutir o tema, porque eu acho que há ainda muitas circunstâncias, uma aceitação do facto e por isso, enfim, passa entre os pingos da chuva. E por outro, que é aquilo que nos importa aqui agora, a valorização da voz como um elemento que merece uma proteção, uma tutela jurídica absoluta. E cá temos a Scarlett Johansson a fazer esse percurso. E termino para o João Ramos com uma observação, que é a seguinte, meu caro João. Esta questão da criatividade e de pensarmos o que é a criatividade, para mim é muito simples. É o seguinte, é quando nós ouvimos a voz do Bob Dylan e a identificamos imediatamente, ou dos Beatles, ou dos Rolling Stones, ou quando vemos o filme A Dolce Vita e sabemos que é do Fellini, ou quando lemos sem saber que é do Garcia Marques, mas ao fim de 5 minutos já percebemos que é do Garcia Marques. E, portanto, isto é a criatividade, é algo que é único, que é uma identidade própria e que, portanto, faz parte da dimensão humana. E os robôs, as máquinas, por muito treinadas que sejam, isso ainda não nos oferecem e isso ainda não fazem. Muito bem, vamos então terminar com um poema do nosso amigo Geraldo, muito rápido. Ok, muito obrigado. Olha, queria agradecer e dar os parabéns à Paula Cunha e ao Ricardo Castanheira pelas excelentes comunicações e por todos os comentários. E para ti, Jaime, também os parabéns. Portanto, de propósito, eu abri aqui o meu livro mais recente, que é o Dias Festivos na Terra, e abri no Dia Mundial do Livro e dos Direitos de Autor. E então é o livro e é dedicado aos leitores. Eu sou o livro que espera por leitores. Eu sou a palavra escrita abençoada. Sou fruto das sementes de escritores. Sou noite que se abre na madrugada. Em mim confiam descobertas os criadores, tesouros escondidos de quem fada os destinos do mundo, onde os autores fizeram a mais bela caminhada. Agora, descansado, por ti espero, curioso, por saberes o que venero. Podes contar comigo, sou metade, a outra és tu, meu caro amigo leitor. És meu cúmplice, és meu confessor. Juntos encontraremos a verdade. Muito bem, muito obrigado, muitos parabéns. Muito bem. E parabéns a todos, e em particular à Paula e ao Ricardo. Agradeço depois que partilhem as apresentações também, para eu partilhar no grupo, quando puderem, e continuação no boa semana para todos, está bem? Ricardo, mais uma vez, muito obrigado. Foi excelente. Obrigada. Boa noite. Obrigado.